Você certamente já ouviu falar em mutação genética, não é mesmo? E o que isso te lembra? Normalmente, isso nos remete ao universo dos quadrinhos e cinema, com mutantes superpoderosos. Pois bem, o fato é que as mutações genéticas existem e podem se manifestar através de doenças e distúrbios mentais. E essas doenças podem sim criar superpoderes. Obviamente, se você tiver algum deles, não significa que poderá sair por aí levantando caminhões com o poder da mente ou tocando fogo em tudo com um simples levantar das mãos. Seria muito bom, por exemplo, se pudéssemos ter o poder da invisibilidade ou do teletransporte. Já pensou nisso? E se pudéssemos voar? Bom, temos o poder de sonhar. Então, já está valendo. Mas sejamos mais realistas. Já parou para pensar por que algumas pessoas têm maior resistência ao frio ou à dor? Ou o que torna uma pessoa capaz de lembrar toda a sua história, enquanto outras têm vaga memória de momentos da infância? São habilidades especiais, potencializadas a partir de doenças que proporcionam aos seus portadores a capacidade de fazer, ver, sentir ou criar coisas de modo excepcional. Vamos descobrir quais são elas? Eu sou o Boco e seja mais que bem-vindo a mais um Porquê das Coisas. Entre as doenças que dão superpoderes, os distúrbios mentais são os campeões. Por exemplo, o nosso primeiro, transtorno obsessivo compulsivo. Superpoder, supermemória. Quem aí gostaria de ter esse? Então saiba que este é um fenômeno que ocorre entre pessoas que têm toque. Elas podem biologicamente prestar mais atenção em detalhes devido a um aumento na área do cérebro responsável pela memória. Mas a vida dessas raras pessoas com essa capacidade não é das melhores. Elas lidam diariamente com lembranças das quais preferiam deletar. Por outro lado, existem aqueles que realmente se beneficiam desse superpoder. A supermemória é chamada de hipertiremia e as pessoas que têm esse transtorno podem lembrar instantaneamente de memórias pessoais sem nenhum esforço consciente. É o que confirma a matéria da revista Galileu sobre a vida daqueles que nunca esquecem. De acordo com a revista, a atriz Marilu Henner, também portadora de HSAM, sigla em inglês que quer dizer Memória Autobiográfica Altamente Superior, vê a síndrome sob uma perspectiva mais positiva. Ela diz que suas habilidades foram extremamente úteis na carreira e que tinha facilidade em rir ou chorar nas cenas porque podia voltar a um momento emocionante com todo o seu sentimento. Imagine se você conseguisse memorizar todo o conteúdo da prova de biologia com apenas uma leitura. Ou nunca tivesse que repetir incansáveis cálculos de matemática, física ou química para poder enfiar as benditas fórmulas na cabeça. Alguém aí precisando de supermemória? Mas já pensou ter que lidar com lembranças de situações terríveis do seu passado? Coisas e momentos nada agradáveis? Vamos refletir sobre isso depois de descobrir quais são os próximos superpoderes. Porque agora vou falar sobre TDAH, que proporciona a supercriatividade. Isso mesmo. A sigla que resume o termo transtorno do déficit de atenção com hiperatividade refere-se a mais um transtorno que pode dar superpoderes. Se você é uma das inúmeras pessoas que pensam que o TDAH dificulta a concentração, saiba que os indivíduos com esse problema, que atrapalha a vida de muita gente, também têm bons motivos para sua inquietação ou desatenção. O cérebro deles não suporta coisas que não sejam interessantes o suficiente para si e, por isso, direcionam o foco para coisas realmente interessantes. Para ele, melhor ainda se envolver risco.
E criatividade é, de certo modo, se expor a riscos. A supercriatividade vem também do hiperfoco, que faz com que a pessoa com este transtorno consiga se concentrar de maneira muito intensa na ideia escolhida e executá-la com convicção até a sua finalização. Sob pressão ou sendo desafiada, a pessoa com TDAH tem um desempenho ainda melhor, mesmo que seus resultados em números na escola não sejam dos melhores. Desafio, agir sob pressão, isso me lembra alguém. O incrível Hulk tem TDAH. É um gênio que tem seu superpoder ativado pela ira, pressão psicológica. Teria algo a ver com essa história? Será? Algo a analisar em outro momento, já que agora nós vamos falar para você sobre a doença que dá superpoderes aos atletas. Síndrome de Tourette gera a superprecisão atlética. A síndrome é descrita no filme Primeiro da Classe, Front of the Class, que é baseado em fatos reais e conta a história de Brad Cohen, que tem a síndrome de Tourette e enfrentou os sintomas e todos os preconceitos para realizar o seu sonho de se tornar professor. Um dos sintomas desse distúrbio são tiques físicos ou vocais, o que gera rejeição por parte de muitos. Mas algumas pessoas com Tourette podem aproveitar os impulsos que provocam os tiques de forma sobre-humana. Jogadores de futebol e atletas de várias outras modalidades com essa característica única podem apresentar resultados muito melhores que outros considerados normais. Anthony Irving, que foi nadador olímpico americano até 2012, atribuiu sua precisão na piscina ao Tourette e afirma que a síndrome o fazia nadar mais rápido que seus oponentes, além de proporcioná-lo reflexos mais ágeis. Impressionante como algo que pode excluir pessoas, e exclui, também pode levá-las a atingir resultados acima da média. Depressão gera criatividade. Sabia que as pessoas que trabalham em campos criativos são mais propensas a ficar deprimidas? É o que afirma um estudo do Karolinska Institute, da Suécia. Prova disso é o pintor holandês Vincent van Gogh, que, por exemplo, no auge de sua depressão, transformou seus terríveis pensamentos em belos quadros por arte. É fato que, por conta disso também, ele arrancou e enviou sua orelha para uma ex-amante pelo correio. Isso mesmo. Cortou a orelha, colocou no envelope e mandou para a ex-namorada. Mas não precisa arrancar orelha nenhuma para provar sua supercriatividade. Van Gogh estava muito louco nesse dia, então deixa isso ficar lá no seu lugarzinho da história. Ok? A mente depressiva tem a capacidade de criar coisas incríveis, bem como ter uma visão aterrorizante sobre a vida. Charles Dickens, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Tennessee Williams, Sylvia Plath e tantos outros autores sofreram de depressão. Viu só? Nem tudo está perdido. Ironias à parte, a depressão é uma doença terrível, mas pode dar origem a grandes artistas. Ou grandes artistas podem ter depressão. Até que ponto vale a pena ter um superpoder? Analgesia congênita. Superpoder, resistência à dor. Com exceção de algumas pessoas que sentem prazer na dor, todas as outras se incomodam com a dor física, por mais leve que seja. Ninguém gosta de sentir dor. Você gosta? Agora, imagina se você pudesse andar tranquilamente pela sua casa sem se preocupar com possíveis tropeços na perna da mesa, no canto da porta. Nunca tivesse um domingo inteiro perdido sofrendo com a dor de cabeça daquela ressaca na noite anterior. Deve ser realmente incrível. E alguns seres humanos excepcionais foram presenteados pela biologia e são capazes de sentir dor. Na maioria dos casos, as pessoas nascem completamente imunes a isso e têm um nível de sensibilidade muito baixo. Essa mutação é rara e existem poucos casos registrados, apesar de terem sido encontrados 40 deles em apenas uma aldeia da Suécia. O problema é que a dor é um mecanismo de defesa do nosso corpo.
e pode ser entendida como um sintoma de que algo não está bem no corpo ou há alguma agressão potencialmente prejudicial. Temos aqui mais um superpoder perigoso? Sim, a pessoa que não sente dor não consegue identificar sintomas que possam alertá-las sobre doenças possíveis de serem tratadas, e isso pode ser muito perigoso. Mas até os super-heróis se expõem ao perigo o tempo todo, só que nem sempre eles morrem. Mas você, por mais que tenha uma mutação superpoderosa, ainda é um mortal. Síndrome de Stone Man, ou Síndrome do Homem de Pedra. Superpoder: regeneração. A síndrome de Stone Man, ou fibrodisplasia óssea progressiva, é uma doença rara que afeta a forma como o seu corpo se cura. Aqueles que têm essa doença cicatrizam muito mais rápido, já que o tecido começa a se recuperar espontaneamente logo após ser lesionado. É como se fosse realmente possível existir um Wolverine no mundo real, só que sem o adamantium, certo? Imagine como seria se você pudesse se cortar sem precisar se preocupar com suturas, curativos e medicamentos. Mas como tudo o que é bom dura pouco, aqui vem o efeito colateral. As lesões podem realmente fazer com que suas articulações se endureçam como pedra, tornando-se extremamente duras. E qualquer tentativa de remover as articulações endurecidas através de procedimento cirúrgico apenas substituirá por mais tecido endurecido. Este processo é gradual e quem tem essa doença vai perdendo movimentos em diferentes partes do corpo à medida que envelhecem. Pessoas com essa doença vivem com medo constante de qualquer lesão, por menor que seja, pois podem acelerar esses efeitos colaterais. Perder sua glândula de adrenalina te dá o superpoder de não sentir medo. O destemido. Esse é o superpoderoso incapaz de produzir adrenalina. Essa é a substância responsável por controlar o medo, o estresse e a ansiedade em nossos corpos. Estudos dizem que a perda da glândula que produz adrenalina impede que a pessoa sinta medo de qualquer coisa. Digamos que se você, mero mortal, pode dizer tão fácil quanto andar para frente, o destemido diria tão fácil quanto saltar de paraquedas, por exemplo. O que, no caso, nem aumenta a frequência cardíaca dessas pessoas. E temos aqui outro superpoder que coloca aquele que o possui em condição de perigo. O medo, bem como a dor, também funciona como mecanismo de defesa e pode te livrar de muitas enrascadas. Então, trazendo pra cá a frase de efeito do tio Ben no filme O Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E você? Tem algum superpoder? Conhece alguém que tenha ou gostaria de ter algum superpoder? Conta aqui nos comentários pra gente. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo, O Porquê das Coisas. Tchau!